O nosso tema, então, hoje é a abertura deste curso, não é? É sobre a Bíblia. Se falarmos isto para o povo, eles vão dizer, a Bíblia, a Escritura Santa, a Escritura Sagrada, o livro de Deus. Entretanto, é o interessante que a Bíblia não é um livro. A Bíblia é um conjunto de livros. Eles estão fechados num volume só, mas são muitos livros. E do que eles tratam? O que existe lá dentro da Bíblia? É a história dos hebreus, um povo asiático da antiguidade que se instalou na Palestina. Seus livros teriam sido escritos por vários autores em épocas diversas. Parece que foram cerca de 36 os autores, isso contados desde Moisés, que nós temos mais ou menos o tempo de Moisés antes de Cristo, de 1300 a 1400 anos, mais ou menos. O primeiro que escreveu na Bíblia, temos o livro escrito, é Moisés. Mas depois, o último, nós encontramos João, que era pescador e foi apóstolo de Jesus, já no ano 98 depois de Cristo. Esse conjunto todo levou cerca de 1571 anos para ser escrito. Quer dizer que nós lemos os livros de uma vez só, mas temos quase 16 séculos para esses livros terem sido escritos. Quem primeiro usou a palavra Bíblia, que é do grego biblos, livro, para designar essa coleção de textos como o livro por excelência, foi João Crisóstomo, patriarca da Alexandria, entre 398 a 404 depois de Cristo. Quem primeiro usou a palavra Bíblia? Vem do grego biblos, significa o livro, mas no caso é o livro por excelência, a Bíblia. É uma coleção de textos. Foi João Crisóstomo que falou assim, a palavra Bíblia. E como é que ela se divide hoje? Porque quando abrimos a Bíblia, há duas partes. Nós temos ali o Antigo ou Velho Testamento e a parte mais recente, o Novo Testamento. Por que testamento? Brinquemos um pouco. Alguém morreu? Deixou testamento? O termo original em hebraico era berit, que significava um ajuste contratual entre pessoas, ou então um tratado político entre tribos. Mas traduziram para o grego com a palavra diatek, que pode ser usada tanto no sentido de pacto ou aliança, como no de testamento. E ao passar para o latim, e daí para o nosso português, foi traduzida como testamento. Mas o melhor sentido teria sido outro, pacto, aliança. Porque fora exatamente um pacto que, segundo os israelitas, Deus, que eles chamavam de Jeová, teria feito com eles nos seguintes termos. Eles deviam ter Jeová como o único verdadeiro Deus, porque eles viviam em meio de idólatras, pessoas, povos que adoravam muitos deuses. Mas eles deviam ter Jeová como o único e verdadeiro Deus. Só ele servir fielmente, porque para isso Jeová os escolhera. Eles eram o povo eleito. Em troca, Jeová os protegeria sempre, os faria muito numerosos, livres, poderosos, a eles que eram um pequeno povo, então. Ele lhes daria uma terra fértil para habitarem. Eles eram nômades, eles não possuíam terra. Então essa promessa de Jeová era muito importante para eles. E eles queriam respeitar o pacto para obter a terra prometida. O Velho Testamento é constituído por livros escritos antes da vinda de Jesus. É a história dos israelitas, mas sem Jesus, antes dele. Narra toda a história do pacto entre Jeová e os israelitas e de tudo quanto se seguiu naquele povo depois desse pacto. Seus livros abrangem história, religião, instituição, costumes hebreus. Alguns deles são obras literárias, porque a Bíblia
seria como que a biblioteca dos israelitas. Seria o registro das obras todas importantes para eles. Temos, por exemplo, livros poéticos, o Cântico dos Cânticos, que muita gente quer que seja a alma falando com Deus. Não é não, é um poema erótico muito lindo, mas não é religioso. Está na Bíblia porque é uma obra-prima que precisa ser preservada. Salmos são cantos religiosos, poemas que eles cantavam nos cultos. E os livros sapienciais, Jó, por exemplo, muita gente pensa que Jó realmente existiu. Não, é um livro que foi escrito para fazer debates em torno da morte, do porquê da vida, porque sofremos. Então a história de Jó serve para isso. Provérbios, Eclesiastes, são todos livros sapienciais. A Bíblia também contém o registro das manifestações, das revelações espirituais que ao longo da história os hebreus receberam da espiritualidade superior. Todos os povos sempre receberam a presença e manifestação dos Espíritos do Senhor. Os israelitas também. Repararam que às vezes estamos falando israelitas, às vezes hebreus? Hebreus era o nome do povo. Entretanto, depois eles passaram a ser chamados israelitas por causa de um dos seus patriarcas, que foi denominado por um anjo de Israel. E aí, então, todos os demais eram descendentes desse Israel, Jacó, que foi chamado Israel. Quando Jesus dizia a lei e os profetas, várias vezes Jesus se refere a isso. Do que ele estava falando? Do Velho Testamento, das leis de Moisés e dos mensageiros que receberam estas mensagens espirituais. Então Jesus aludia, sim, à lei e os profetas, porque eram as leis a que os israelitas obedeciam, mandamentos e ordenações que eles seguiam com fidelidade. Os livros do Novo Testamento ainda não haviam sido escritos. Então, estamos falando só do Velho Testamento, antes de Jesus. Agora, com a vinda de Jesus e através dele, temos um novo pacto, uma nova aliança. Agora nós estamos, então, em um Novo Testamento. Um pacto que foi firmado por Deus, mas agora não é apenas com o povo hebreu, não apenas com os israelitas, mas é extensivo a toda a humanidade. Esses livros do Novo Testamento contam, portanto, a história do advento de Jesus, chamado o Cristo, e da repercussão que essa presença de Jesus na Terra causou, não só na Palestina, mas para o mundo todo. Os livros do Novo Testamento também fazem a biografia terrena de Jesus, relatando todos os episódios principais de sua vida, e também os feitos e ensinos, e ainda dos seus primeiros seguidores mais chegados, mais diretos. Para os israelitas, a Bíblia consiste unicamente no Velho Testamento, porque eles não reconheceram Jesus como Messias, que eles tanto esperavam, que lhes fora prometido. Eles até aceitam Jesus como um profeta, um porta-voz, mas absolutamente não como Messias. Então, para eles, a Bíblia que eles seguem até hoje, que respeitam, é toda a parte do Antigo Testamento. Mas os cristãos tomaram a vida de Jesus, os relatos sobre ele, e uniram ao Velho Testamento. Então, nós temos a Bíblia, como conhecemos aqui no Brasil, constituída pelo Velho e o Novo Testamento. A Bíblia foi escrita no Velho Testamento, naturalmente em hebraico. Só que o hebraico ficou reservado mais, depois do cativeiro na Babilônia, ele ficou reservado para o culto religioso. Não era mais falado, não era mais um idioma popular. Em lugar disso, eles estavam usando o aramaico, porque o aramaico, sim, era falado em toda a região de Arã.
era usado pelos israelitas para as relações populares e com os outros povos. Apenas algumas passagens do Velho Testamento é que foram escritas em aramaico. A quase totalidade da Bíblia no Velho Testamento está em hebraico. O Novo Testamento. Jesus falava em aramaico, é claro. Era o idioma popular da região em que Jesus viveu. Mas Jesus nada escreveu, como os grandes mestres da antiguidade. Eles ensinavam oralmente. Nós podemos lembrar Sócrates, que só conhecemos através dos escritos de Platão, não é? Da mesma maneira, Jesus, nós o conhecemos através dos evangelistas, que falaram a respeito dele. Mateus escreveu em aramaico. Os demais, Marcos, Lucas e João, escreveram em grego. Nós temos várias traduções e versões da Bíblia, porque, em verdade, nós não conhecemos, não consultamos os textos originais. Esses textos originais se perderam, nós vamos conhecer cópias de cópias, a partir do ano 70 depois de Cristo, mais ou menos. Então, nós conhecemos versões e traduções da Bíblia. A versão do 70, por exemplo, no século II a.C., olha, Jesus ainda não estava em cena, mas sabe, os judeus que viviam na Alexandria, no Egito, traduziram os livros do Velho Testamento para o grego, porque o grego era então o idioma cultural, o idioma praticamente universal. Mas acrescentaram esses sábios 7 outros livros, que os judeus lá de Jerusalém não concordaram. Acharam, não, esses livros não deverão constar. Então nós ficamos com a Bíblia, Velho Testamento, traduzido para o grego, com mais 7 livros do que era usual para os israelitas de Jerusalém. Essa é uma versão, a versão dos 70. Mas temos também a Vulgata. Agora já estamos na época do latim, não é? O idioma grego foi perdendo sua importância como idioma cultural. Agora os dominadores romanos impunham o latim. Consta que no século IV depois de Cristo já havia uma tradução da Bíblia para o latim. O Papa Dámaso, ele foi pontífice entre os anos 366 a 384 depois de Cristo. Foi ele que ordenou a revisão e tradução das versões populares que existiam para o latim. Sim, porque agora o latim é que era importante, o idioma a ser utilizado. E ordenou a São Jerônimo que examinasse as versões existentes. São Jerônimo fez isso, traduziu o Velho Testamento dos textos hebraicos para o latim e uniu ao Novo Testamento. Agora, nós temos então a Bíblia como a conhecemos. Foi aí que se deu essa fusão, né? A Igreja Católica acrescentou depois os 7 livros deuterocanônicos, quer dizer, aqueles 7 livros que os judeus de Jerusalém não tinham aprovado, mas que os sábios lá de Alexandria, os sábios israelitas, mas que moravam em Alexandria, tinham incorporado. A Vulgata, essa tradução para o latim que a Igreja fez, é a única versão que a Igreja Católica adota, mas ela permite o estudo de outras versões, não há problema. Mas como se fosse para citação, para seguir a lição que está na Bíblia, então eles usam somente a Vulgata. Existe, porém, já um trabalho dentro da própria Igreja para tornar a coisa mais atualizada. Então nós temos a Neovulgata. É a mesma Vulgata, mas agora corrigida e definida pela moderna ciência bíblica. Isso se deu em 1979, tempo do Concílio Vaticano II, Papa Paulo VI. E nós temos hoje a Bíblia muito popularizada, vendida em tantas livrarias, mas nem sempre foi assim. A Bíblia era alguma coisa escondida, secreta?
Nem todo mundo podia ter acesso à Bíblia, não. Até o século XVI, só as pessoas do clero católico e aquelas pessoas a quem eles davam autorização é que poderiam ler a Bíblia. Ela estava em oculto, os sacerdotes é que falavam sobre a Bíblia, mas o povo não lia. A propósito, Eurípides Barçanufo, pioneiro do Espiritismo, quando ele era da Igreja Católica, ele era um católico, muito militante, trabalhador, inteligente, jovem. Então o sacerdote concedeu a ele o direito de ler a Bíblia e o presenteou com um exemplar. Isso era coisa inusitada. E nós sabemos que ainda foi no século passado. Quer dizer que aqui os brasileiros não liam a Bíblia, não conheciam a Bíblia. Eurípides Barçanufo teve essa honra de poder ler a Bíblia. Mas quando foi nesse século XVI, Lutero, o pai da Reforma Protestante, queria colocar a Bíblia ao alcance de todas as pessoas. Ele queria voltar às origens, às raízes, que o povo também pudesse ler a mensagem. Então ele traduziu a Bíblia para o idioma do seu povo, o alemão. Foi a primeira tradução que nós tivemos da Bíblia para o idioma alemão. E a imprensa havia sido recém-inventada, quer dizer, não foi bem Gutenberg que inventou, mas ele aprimorou, aperfeiçoou a imprensa, não é? Então estava recém-apresentada ao público. E Lutero aproveitou a imprensa e publicou a Bíblia em alemão. Isso popularizou, divulgou o conhecimento da Bíblia. E para o português, nós temos duas traduções muito conhecidas. A protestante é do calvinista João Ferreira de Almeida. O Novo Testamento, a parte do Novo Testamento, ele publicou em 1748, em português, não é? Mas foi publicada muito após a morte dele. Em vida, ele não teve a oportunidade de ver a sua tradução publicada. Em 1753, foi publicado a parte do Antigo Testamento, que ele começara a traduzir, mas foi completada por Jacobus Acker. Então, a primeira impressão completa em português e em um único volume, Velho e Novo Testamento, nós vamos conhecer somente em Londres, 1819. Com a versão de João Ferreira de Almeida. Agora, vejamos como é conhecida a tradução católica. A mais conhecida é do padre Antônio Pereira de Figueiredo. A edição brasileira foi publicada em 1864. E temos também a Bíblia de Jerusalém, mais modernamente. Excelente publicação. Uma equipe de exegetas católicos e evangélicos se reuniram em torno dos textos para tornar mais atualizada, mais concorde. Então é uma excelente publicação, a Bíblia de Jerusalém. Temos aí 3 versões, não é? Por que estudar a Bíblia? Que importância tem? São livros antigos, de um povo asiático. Qual é a importância que tem a Bíblia para nós? Ela importa, ela interessa a todos os cristãos. E aos espíritas? Também somos cristãos, também seguimos o Cristo, embora alguns não concordem, não pensem assim. É na Bíblia que nós encontramos os relatos sobre a vida de Jesus. Ele era judeu, da casa de Davi, da tribo de Judá, uma das 12 tribos dos hebreus, do povo israelita. Lá na Bíblia nós também encontramos a história desse povo em que Jesus nasceu e viveu. Ora, conhecendo através da Bíblia o povo, a época, os lugares e as circunstâncias em que Jesus viveu, nós poderemos entender melhor os seus atos, a sua mensagem. E ter melhor relação também com os profetentes de outras demais religiões cristãs.
há um modo de nos entendermos, nós e os nossos companheiros cristãos, que têm outras confissões religiosas. Claro que teremos aí alguns pontos discordantes, mas em relação à história de Jesus, o que ele fez, onde foi, como se comportou, isto é igual, porque nós temos a Bíblia como fundamento. A cultura do povo brasileiro é judaico-cristã, porque nós estamos baseados na Bíblia, no campo religioso. Então é a história dos judeus, é judaico, mas é também cristã, porque lá está a história de Jesus. Nesse estudo bíblico, nós não poderemos ignorar que no Velho Testamento, a parte antiga da Bíblia, há uma parte humana e uma parte divina. Porque há pessoas que leem a Bíblia e querem dizer que tudo é a palavra de Deus. Mas é a história do povo hebreu. Então, há coisas dos homens. Essa parte humana é constituída pelas ideias que os hebreus faziam sobre a origem do universo. Como é que começou tudo? A criação da terra, dos seres que habitam. E se nós ficarmos ao pé da letra, nós vamos encontrar lá um mundo feito em 6 dias. E a gente sabe que talvez 6 eras, mas não 6 dias, não é? Vamos encontrar absurdos, como dizem lá que o sol parou para que os israelitas pudessem ganhar a guerra, não é? Essa parte humana é constituída também pela legislação civil, disciplinar, que Moisés estatuiu. Moisés, o grande líder, o grande dirigente do povo hebreu. E também leis de outros dirigentes. Então, essa parte é humana na Bíblia. E dessa parte humana da Bíblia, muita coisa ficou ultrapassada. É lógico, pelo progresso do conhecimento humano, a mudança dos costumes sociais. Temos aqui alguns exemplos. Entre os israelitas, se uma mulher ficasse viúva, sem ter tido filhos, ela podia pleitear o direito de casar com um irmão do seu marido, para suscitar a mesma semente. Eles acreditavam assim, não é? Para que o morto pudesse ter descendentes. Nós achamos isso absurdo, ridículo, não é? E nós dizemos, que é isto, um costume muito antigo, mas está na Bíblia. Mas é a parte humana da Bíblia. Agora imagine se o irmão do marido não quisesse casar com a viúva do seu irmão. Podia? Ele podia. Podia rejeitar. Mas aí eles faziam uma cerimônia, tiravam os sapatos dele e a partir daí a sua família, a sua casa era chamada a casa do descalçado. Nós dizemos, e daí? Daí para nós. Mas para eles era uma vergonha. Significava que aquele homem não tinha querido contribuir para o cumprimento da lei divina. Crescei e multiplicai-vos para formar um grande povo para o Senhor. Então ele não colaborara. Ele estava contra a lei. Era uma vergonha, não é? Outro setor está lá na Bíblia, mas é parte humana. Os pais, quando tivessem um filho rebelde, contumaz, que não seguia as leis, tinha maus costumes, os pais deveriam levá-lo perante o julgamento na cidade para que o filho fosse apedrejado e morto. Quando lemos isso na Bíblia, nos horrorizamos. Nenhum pai, nenhuma mãe nos dias de hoje teria coragem de fazer uma coisa dessas, não é? O amor dos pais para com seus filhos, mesmo que o filho esteja errado, os pais ainda procuram ajudá-lo. Esse é o entendimento cristão, mas nós estamos falando do Velho Testamento, não é? Era costume entre eles. Para o quê? Para que eles ficassem obedecendo às leis de Deus, para que não houvesse desvios, para que fosse um povo coeso nas ideias que eles achavam que era a lei divina. Outra lei que eles possuíam, a escravidão era permitida. Poderia haver escravos também naquele tempo deles, não é? Bem antes de Cristo. Eles podiam também vender filhos como escravos. Davam um dinheirinho aí para os pais, não é? Que tivesse muitos filhos. E assim mesmo podia ser vendido por pobreza, porque havia a prisão por dívida.
a pessoa não podia sair enquanto não pagasse a dívida. Mas muitas vezes era levada para a prisão a família toda. Não ficava ninguém lá fora para ganhar dinheiro, para pagar a dívida. Jesus faz menção a isto em Mateus, capítulo 18, versículo 30. Mas vem agora um ponto, há muitos outros, mas este que nós citamos agora vem um ponto que nos choca profundamente. O filho bastardo, quer dizer, aquele que nasceu fora do casamento legal, legítimo. O filho bastardo não poderia entrar no agrupamento dos israelitas, na congregação do Senhor. Não fazia parte do povo. Ele era como colocado para ostracismo. Nem ele, nem seu filho, nem seu neto, nem seu bisneto, nem seu tataraneto, até a 10ª geração. Qual era o objetivo dessa lei? Era para que as pessoas não tivessem filhos fora do casamento. Conseguiam? Claro que não, não é? Sempre haveria transgressão. E, entretanto, isso está repercutindo nos dias de hoje, porque há igrejas que seguem esta Bíblia ao pé da letra. Então, às vezes, uma mãe solteira não tem o poder, não pode entrar na congregação, não entra nos cultos, não entra na igreja, e também o seu filho não, porque ele está fora do casamento, seguindo isso que eles acham que é lei de Deus, mas não é. É a parte humana da Bíblia. Aquelas ideias que os legisladores, que os dirigentes do povo hebreu colocavam para poderem contornar as dificuldades no relacionamento das pessoas, para que continuassem como um povo coeso. Então eram leis da época. Mas o pessoal, como está na Bíblia, leva como se fosse lei de Deus. Agora, existe na Bíblia uma parte divina. Essa não perdeu, através do tempo, o seu valor. Ela é constituída pelas revelações feitas pelos bons espíritos em nome de Deus, através de Moisés, que era um médium. Moisés era um médium, era um profeta, um porta-voz. Mas houve outros também, que a Bíblia registra os seus ensinos. Então, estas revelações são a parte divina da Bíblia, transmitem ensinamentos sublimes, que não perderam o seu valor. Como tudo que é divino, essa parte dos ensinamentos bíblicos continua atual como sempre. Um exemplo? O Decálogo, os 10 mandamentos. Naturalmente que outros povos também apresentavam uma espécie de 10 mandamentos, porque são as normas básicas, indispensáveis para que a comunidade possa existir e conviver, respeitando os direitos uns dos outros, não é? Hospitalidade para com os viajores. Era dever entre os israelitas. Hospedar as pessoas que estivessem em trânsito. Vamos comentar um pouquinho, provavelmente não havia as pousadas como nós temos hoje, eram mais raras, mais difíceis. E, embora lá fosse a região quente, à noite esfria muito. Coitado do viajor que não tivesse uma hospitalidade, não é? Então nós encontramos citação de Jesus numa parábola, não é? Quando ele fala da hospitalidade, daquele homem que recebeu hóspedes no meio da noite, não tinha pão, foi bater na porta do vizinho para emprestar pão, para ele atender ao seu hóspede, porque era dever religioso para com Deus hospedar as pessoas que estivessem em trânsito, viajores. Não oprimir a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre. Era uma lei que mantinha a caridade, a fraternidade. Porque hoje em dia, uma mulher é capaz de se manter sozinha, de viver, mas naquele tempo, pobre da viúva, ela ficava sem nada. Por isso que há aquela passagem do Velho Testamento que dizem que é para permitir que a viúva e os órfãos colham daquelas searas, colham alguns grãos, alguma coisa que caia pelo caminho. Tem o direito para poder sobreviver, senão passariam fome. Então é para não oprimir a viúva, o órfão, o estrangeiro. Olha que ensinamento de tolerância, não é?
para que o estrangeiro também tivesse a sua oportunidade de sobrevivência. E o pobre, porque não tem dinheiro, não tinha poder aquisitivo, talvez morresse de fome. Outro item lindo que nós encontramos no Velho Testamento, mas que vem do alto. Deus prefere a misericórdia e não sacrifícios ou holocaustos. Jesus vai repetir isso. Misericórdia quero e não sacrifícios. Deus não se compraz com a tortura das pessoas a pretexto de homenageá-lo. Deus quer que o nosso coração seja misericordioso, compassivo para com o seu próximo. O justo não paga pelo pecador. E há recuperação do pecador que se arrepende. Este episódio está em Ezequiel, este ensinamento maravilhoso. Ele começa dizendo assim: por que vocês falam desta maneira? O pai comeu uvas verdes e os filhos ficaram com os dentes embotados. Porque os jovens israelitas se queixavam que os pais tinham errado e por isso eles tinham ido para afastamento, por isso eles estavam sofrendo limitações. Então eles diziam, os jovens, que os ancestrais deles, os pais, tinham comido uvas verdes, quer dizer, fizeram alguma coisa errada, não está certo. E eles nasceram com os dentes embotados, que estão sofrendo por causa dos pais. E Ezequiel, o profeta, quer corrigir isso. Não. A alma que pecou, essa responderá. A justiça de Deus é perfeita, não é? Mas parece que o povo não entendeu até hoje. Porque às vezes uma pessoa tem mágoa do seu vizinho e na casa do seu vizinho nasce uma criança com algum defeito. E lá vem a pessoa dizendo, a justiça de Deus tarda, mas não falha. O que tem na criancinha com o defeito dos seus pais, o erro dos seus pais? Não é assim. O justo não paga pelo pecador e há recuperação do pecador que se arrepende. Esse ensinamento está na Bíblia e é maravilhoso. Então nós estamos vendo uma parte humana que se perdeu com o tempo, perdeu o seu significado, e uma parte divina, inspiração superior, que continua valendo. Então não basta ler a Bíblia, nem decorar suas passagens. É preciso entender, discernir e interpretar o que ela contém. E para nós entendermos bem esses usos e costumes do povo hebreu, é que nos interessa estudar mesmo o Velho Testamento, o caráter dos israelitas, o modo de se expressarem em imagens fortes e simbólicas. Não podemos levar tudo ao pé da letra. Estamos pensando na interpretação da Bíblia. E para isso o Espiritismo dá uma contribuição maravilhosa, não é? Os espíritas estudam o Velho Testamento também, é claro. Mas dão maior importância ao Novo Testamento. Porque no Novo Testamento é que está o cerne doutrinário do cristianismo, o ensino moral do Cristo, o ensinamento espiritual. É uma revelação mais avançada e mais aperfeiçoada que a de Moisés. Só que para estudar a Bíblia, fazer o estudo bíblico, os espíritas utilizam uma dessas versões existentes, as respeitáveis, sobre a Bíblia. O Espiritismo não tem uma Bíblia nova. Não. Algumas pessoas pensam que o Evangelho segundo o Espiritismo é a nova Bíblia que os espíritas criaram. Não. É um estudo de exegese, de interpretação, porque a Bíblia são livros históricos. Não podemos desfazer deles, não podemos fazer uma outra Bíblia. As obras espíritas são de exegese, quer dizer, estudo, se o texto é autêntico, e interpretação do seu sentido. Isso é que os livros espíritas fazem. E essa exegese é feita à luz do conhecimento espírita e visa o quê? Por que nós estudamos a Bíblia? Vamos aplicar o ensinamento de Jesus, o ensinamento evangélico, para orientar as nossas vidas. É assim que nós dizemos, estudar Kardec
para viver Jesus. Poderíamos citar algumas dessas obras, mas no livro vocês vão encontrar uma relação enorme. Obras de exegese que os espíritas fazem sobre a Bíblia. O próprio Allan Kardec, Kai Barschuttel, Leon Denis, Vinícius Emanuel, através de Chico Xavier, mas temos ainda Eliseu Rigonati, Rodolfo Caligares e muitos outros. Vocês poderão consultar livros espíritas que fazem a interpretação da Bíblia, para que nós tenhamos uma visão melhor, respeitando os ensinamentos antigos, conhecendo o povo e a época em que Jesus viveu, mas sabendo retirar de todo esse estudo quais são verdadeiramente as leis divinas que valiam então e continuam valendo até hoje para nos levar cada vez mais perto de Deus. Obrigada.